Hoje eu quero falar sobre dois grupos de pessoas que existem dentro da nossa sociedade. O grupo dos generosos e os narcisistas. Lógico, eu estou falando de dois extremos, né? A maioria de nós estamos aí no equilíbrio, mas eu vou falar desses dois extremos. Vou falar um pouquinho dos generosos. As pessoas generosas são normalmente aquelas pessoas que estão voltadas muito no mundo das ideias, dos ideais. Ela não é tão apegado à questão financeira, mas sim no ser. Ela não precisa ter, ela precisa ser. Então ela normalmente é uma pessoa que está envolvida com projetos sociais. Normalmente pensando nas pessoas menos favorecidas. Se ela for uma pessoa que ocupa um cargo de liderança dentro de uma empresa, ela sempre olha o lado da empresa, ela sempre olha o lado do colaborador. Então ela é uma pessoa que a maioria das pessoas gosta de estar por perto. Ela se doa bastante, né? Uma pessoa doadora. Se possível, ela tira a própria roupa do corpo para poder dar para alguém, né? Então é uma pessoa que, assim, a maioria das pessoas gostam das pessoas generosas, né? Como que se formou essa pessoa generosa? Normalmente, sempre, mas na maioria das vezes, foi uma criança que sofreu bastante na sua infância, na adolescência, e isto fez com que ela desenvolvesse uma capacidade de se colocar no lugar do outro, daquela pessoa que está tendo sofrimento. Então ela é uma pessoa que ela vai desenvolver muito a sua parte intelectual, sua parte filosófica. Então ela é uma pessoa que ela tem muito essa habilidade de se colocar no lugar do outro. Ela sente culpa com facilidade, então ela procura fazer sempre as coisas de uma forma ética, que não venha depois ela se sentir culpa por isso. No outro extremo nós temos uma pessoa narcisista. O que é uma pessoa narcisista? Normalmente é aquela pessoa mais voltada para o ter, né? Ela sempre pensa mais na questão financeira, na questão da aparência, ela tem uma vaidade muito grande das pessoas ver as suas conquistas, né? É uma pessoa, por exemplo, que ela já não tem essa questão de culpa, ela é uma pessoa normalmente bem sucedida no mercado de trabalho, no mercado financeiro, ela no mundo dos negócios, ela é uma pessoa também que normalmente tem bastante sucesso. Por exemplo, se caso eu tivesse uma filha e eu tivesse que fazer uma cirurgia de urgência, eu precisasse vender um apartamento meu e eu estivesse oferecendo por 20% do valor, ele vem comprar, além dele pagar só os 20%, ainda ele vai querer me pagar só 15%, ainda ele vai usar talvez essa frase: olha, se quiser isso, é você que precisa, tá aqui, eu só pago tanto. Depois que ele fizesse um negócio, ainda ele contaria para os amigos, para as pessoas próximas e se sentiria muito orgulhoso desse tipo de negócio, coisa que o generoso não faria. Então, normalmente é uma pessoa que ela tem umas atitudes assim muito pensando nela própria, né? Ela não pensa nos outros e ela age segundo as regras do jogo. Por exemplo, se ela trabalha dentro de uma empresa, que essa empresa seja ética, ela vai ser uma pessoa ética, com comportamentos corretos. Se ela trabalha dentro de uma empresa que ela tem comportamentos errôneos, ela vai ter também comportamentos seguindo aquelas atitudes da sua empresa. Se ela está dentro de um grupo social que eles têm comportamentos bons, ela vai ter comportamentos bons, mas se ela está dentro de um grupo social em que eles têm comportamentos talvez errôneos, segundo a lei, ela não tem problema nenhum em infringir essas regras. Por quê? Ela joga segundo a regra do jogo e ela joga sempre para ganhar. Isso é um pouco do narcisismo. Lógico, a maioria das pessoas, elas estão no equilíbrio. Nós estamos falando de dois extremos. Essas pessoas, elas têm conflitos também, tanto o generoso quanto o narcisista. Vamos pensar assim, o generoso é uma pessoa intelectual, uma pessoa que sempre gosta de ajudar as outras pessoas, mas ela vai crescer automaticamente porque ela se esforça bastante, ela vai crescer dentro da empresa, ela vai crescer financeiramente, ela vai ter bens, né? E o que acontece? Muitas vezes ela começa a usufruir desses bens, carros, casa, viagem, festa, e ela começa a frequentar lugares que o narcisista também frequenta, ou ter objeto que o narcisista também tem. E muitas vezes essa pessoa generosa, ela se sente mal com isso. Eu já atendi clientes que eles são extremamente generosos e eles têm bastante bens materiais. E ele fala que os bens materiais, se ele pudesse, ele doava tudo, porque ele é um doador, ele é um generoso. E o que acontece com o generoso? Ele não consegue muitas vezes usufruir dos bens que ele tem. Ele se sente, por exemplo, culpado dele chegar com um carro do ano, que ele acabou de comprar, num bairro onde as pessoas não têm condições financeiras. Ele entende aquilo como talvez ele estivesse humilhando aquelas pessoas. Isto é uma pessoa generosa que consegue ter os bens. Então ela tem alguns conflitos. Bastante pessoas que são generosas não vão ter sucesso financeiro. Por quê? Porque elas doam demais, elas doam em excesso, né? Eu até brinco que às vezes, se puder, elas doam até a mulher.
E o que que acontece então com essa pessoa que doa bastante? É por ela não ter os bens financeiros, muitas vezes ela deseja ou tem uma certa inveja daquelas pessoas narcisistas que acumularam riqueza. Então ela tem que trabalhar bastante com isso. Já o narcisista, ele também tem inveja do generoso. Por quê? Veja bem, a pessoa generosa é uma pessoa que todo mundo quase quer ter ela por perto, porque ela é uma pessoa amável, agradável, ela está sempre ajudando os outros. Quem não gosta de uma pessoa que nos ajuda, entendeu? Principalmente nos momentos difíceis. Então ela tem uma respeitabilidade. Já o narcisista, ele é uma pessoa que a gente às vezes quer longe. Por quê? Ele sempre tira vantagem. Se você tem uma pessoa narcisista perto de você, pode ter certeza que sempre ele está tirando vantagem em qualquer tipo de relação. E normalmente, às vezes, ferra a gente. Então, assim, a gente não quer ter perto uma pessoa narcisista. Muita gente tolera o narcisista, por quê? Porque ele é uma pessoa, normalmente, que tem um sucesso financeiro. E, às vezes, por questões de negócio, você tem pessoas narcisistas perto de você. Mas a gente prefere as pessoas generosas. Então, o narcisista, ele não tem a respeitabilidade que o generoso tem. Então, ele tenta comprar isto. Se a gente pensar em épocas passadas, nas épocas feudais, o narcisista, ele comprava títulos de nobreza. Hoje, como que o narcisista ele compra essa respeitabilidade? Ele começa a participar, normalmente, na comunidade com ações filantrópicas, né? Fazendo alguns atendimentos sociais, né? Participando de alguns grupos que fazem essa assistência. Para quê? Para que ele seja conhecido também como uma pessoa generosa. Mas, veja bem, ele vai ter atitude generosa, mas ele continua sendo narcisista, porque ele vai comprar essa respeitabilidade e muitas vezes ele vai conseguir. Lembrando que o narcisista, em maioria das vezes, ele consegue atingir os seus objetivos, mesmo que não seja de uma forma generosa, mas ele acaba tendo essa atitude. Qual dos dois é o correto? Nenhum dos dois é o correto. Por quê? Se você estiver nos dois extremos, não é bom. Por isso que a maioria das pessoas estão no equilíbrio. Eles são generosos, mas em um certo ponto eles também são narcisistas. Por que é importante estar no equilíbrio? Veja bem, vamos imaginar que eu queira transformar os meus filhos em pessoas generosas, segundo os conselhos religiosos, segundo os conselhos filosóficos, transformar ele numa pessoa generosa seria excelente para a sociedade, né? Uma pessoa que se doa, uma pessoa que sempre pensa nos outros, jamais tem atitudes que não seja correta, porque ele carrega um sistema de culpa muito grande dentro dele. Então eu faço o quê? Eu faço com que meus filhos, né, sempre estejam faltando alguma coisa para eles, entendeu? Eu nunca dou em excesso, eu sempre deixo eles mesmo conquistar. Então eu vou talvez transformar eles em umas pessoas generosas, porque faltou, eles têm que muitas vezes, né, se colocar no lugar do outro, ele tem que correr atrás de muitas coisas que vai faltar para ele na infância, na adolescência, e talvez isso transforme ele numa pessoa muito generosa. Só que veja bem, a regra do jogo, o mercado em si da vida, ele é duro. E muitas vezes a gente vai encontrar muitas pessoas narcisistas. Se a gente for generoso demais, a gente vai o quê? A gente não vai ter um sucesso ou a gente vai ter um sofrimento muito grande por pessoas que vão tirar proveito dos nossos filhos muito generosos. Então a gente precisa cuidar também com a generosidade em excesso. Se eu vou também e falo, não, eu quero transformar meu filho num egoísta, né? Então o que eu faço para transformar uma criança em egoísta? É muito mais fácil do que generoso, tá? O egoísta é só a gente dar tudo que ele quer. Dá tudo que seu filho quer, que provavelmente ele vai se tornar um egoísta, porque ele nunca precisou se colocar no lugar de ninguém, ele nunca precisou esperar, ele sempre conseguiu as coisas do jeito que ele quis. Fez birra, a gente atende, enfim, transformando nosso filho num narcisista. Normalmente ele vai ser uma pessoa que vai conseguir sim conquistar muitas coisas sendo narcisista, porém ele jamais vai se colocar no lugar do outro, ele vai estar nem aí para você. E pensando que na velhice a gente precisa mais de pessoas generosas do que narcisistas. Então a gente vai estar se ferrando quando a gente ficar idoso. Então é uma coisa para a gente pensar. Então por isso que o equilíbrio é sempre bom, né? Nem muito generoso, nem muito narcisista. Unir os dois para a gente chegar no meio termo. Dessa forma a gente vai ter pessoas que saibam se colocar no lugar do outro, mas também que saibam, né, tirar proveito de algumas situações, sabem ser um bom negociante e tudo mais, e assim eles possam ter um bom sucesso na sua vida. Tá gostando do tema? Tá sendo interessante para você?
Tem alguma dúvida? Quer deixar algum comentário? Curte o vídeo se for interessante para você, encaminha, né, para alguém. Se identificou, você é muito generoso, doa-se demais? Não, é muito narcisista, quer tirar proveito de todas as situações? Se você gostou, deixe um seu joinha. Eu vou postar mais alguns vídeos no canal, porque a gente possa estar conversando, sempre pensando nessa saúde emocional, o que a gente pode fazer para melhorar como ser humano e também melhorar a sociedade que a gente está inserido.